Aí, Agora vai, não? agora vai. Ô, João, Sim. bom, primeiro agradecer aí para todo mundo, já está entrando, aí, já tem 30 pessoas, já tá, acho que vai lotar a sala hoje. E eu não sei, João, eu tenho um problema de design, segundo a Raquel Matsushita definiu, a Raquel definiu bem. Tem um problema de design porque bota o mediador em cima, né, que não faz o Sei, menor sentido na minha cabeça. sei. Eu tô achando que eu tô com muita luz e você com pouca luz. Você tem como botar mais luz aí para você? Porque Cara, eu tô no celular da Juliana, né? Que eu não tenho celular. E aqui tá meio ruim aqui de luz aqui, rapaz. Tá complicado. Tá muito ruim, ruim demais. Deixa eu ver. não, 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 não tá ruim demais, não. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Pera, vou tirar um dá pouco de mim aqui. coisa aqui. E, bom, então, vamos começar? Vamos lá. Então, a gente combinou assim, meio antes da história que você sugeriu a Raquel, então a Raquel vai fazer uma participação especial, mas no final a gente chama ela para entrar um pouquinho, para a gente for falar um pouco do projeto. Eu já vi que ela está aí na sala, já está nos vendo. E então é isso. Então vamos começar. Eu queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, o João Carrascosa, que está publicando um livro novo agora pela Faria Silva Editora, essa editora nova que iniciou agora as operações no começo do ano. Publicou o primeiro livro em março, um livro da Renata Belmonte, que acabou de mandar um coraçãozinho aqui. E tem muita história para contar nesse pequeno ano. Mas eu queria contar uma história que quando eu pensei em montar a editora, foi bem no finalzinho do ano passado, no começo desse, a primeira pessoa que eu liguei foi para o João. E falei, João, se eu publicar se eu abrir uma editora, você tem um título para mim? Ele falou, claro. E isso foi um grande estímulo para mim, para realmente montar a editora, sabendo que eu ia ter um autor do quilate do João Carrascosa compondo o meu catálogo aí. E então, queria agradecer, João, pela oportunidade de te editar, porque você sabe que eu sou um fã incondicional, sou um leitor seu, além de editor, de ter editado vários livros, eu sou um leitor, um fã incondicional da sua literatura. E eu acho que a gente podia começar um pouco, João, falando desse livro, que é o livro que a gente está lançando, né? O Tecido Disparador, que ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, que a Raquel Matsushita que desenvolveu, eu soube, né, com o prazer maravilhoso de que trata-se de um tríptico, de uma trilogia. E então acho que você podia falar um pouco, João, da proposta desse conto. Como você sempre inovou muito na estrutura dos contos, né, dos livros que eu já publiquei, tem até aqui, mas quando a Raquel entrar, daí eu falo um pouco dos outros livros, do Linha Única, do Catálogo de Perdas, né, que são, por si só, já são propostas inovadoras na estrutura do conto. Eu acho que você, como digamos assim, um mestre do conto, né, romancista, lógico, inclusive vou ter o prazer de publicar um romance seu ano que vem, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa proposta inovadora que você está trazendo com utensílios, ou que você traz na sua história de contista. Tá. Então, Rodrigo, antes de mais nada, agradecendo, né, a oportunidade de a gente fazer essa conversa com o público, né, que está passando por aqui. Desejando muito sucesso, muita alegria aí na sua editora, que você já está, né? É um cara que vai para frente, faz a coisa andar, e a gente já esteve junto em outros momentos. Eu sou muito grato pelos livros que você publicou comigo, né? E esse nosso projeto agora, Utensílios Parador, então ele tinha começado, eu acho assim, né? A gente vem escrevendo contos há muito tempo, e talvez tenha sido um processo como aconteceu com o Dalton Trevisan, que escreveu textos muito longos, né? Contos assim na medida do clássico em Cemitério de Elefantes, Vampiro de Curitiba. E depois ele foi reduzindo, foi diminuindo até virar mini contos, microcontos. O que aconteceu, o que eu sinto ultimamente, que a hora que vai escrever um conto, de repente você já tem ideia, bom, já vou fazer, já sei que personagem vai ter, qual que é o enredo, vou descobrindo, né? Vou escavando um pouco na escuridão da imaginação essa história. Mas
comecei a me lembrar de um poema do Ferreira Goulart, ele tenta estraçalhar as palavras, um pouco da poesia concreta, que eu gosto também, um pouco também de prosas apátridas, do Júlio Ramon Ribeiro, que é um escritor peruano, que são textos assim que tentam trabalhar a prosa, né, a narrativa breve, de uma maneira que tenha alguma novidade. E eu me lembrei também do Osman Lins, com aquelas figuras que ele colocava ali em alguns dos seus romances, e me veio a ideia aos poucos. Na verdade, tem tudo a ver com você, essa ideia. Você deve lembrar que você publicou uma revista no passado que era sobre São Paulo. Eu fui convidado para fazer um conto, e eu escrevi um conto chamado Cidade e Mundo, que já tinha um hífen com cidade e mundo. Que não é uma coisa nova, mas a ideia da hifenização é criar uma nova palavra. Não apenas uma cidade que é mundo, nem um mundo que é cidade, mas cidade e mundo, ele tem um outro sentido. Depois eu publiquei esse conto no Dias Raros, que foi um livro que você depois fez uma reedição, né? A editora SESI São Paulo. E aí me ficou um pouco desse negócio que eu podia trabalhar com os elementos gráficos de uma forma que eles fossem também, vamos dizer, procedimentos narrativos, eles tivessem uma interferência na história, ou que eles fossem, de fato, organizadores de novas histórias. E aí, aos poucos, fui começando a fazer esse utensílio parador. Todos os contos eu fui pensando com os hífens grudando, os hífens aparecendo em vários momentos, ou seja, aí a gente vai fazendo experimentações, né? E as palavras são compostas. Todos os títulos eles são com duas palavras, que, na verdade, criam um único personagem, né? Então, aí a gente foi trabalhando, e depois que eu fui fazendo, eu me lembrei também que na trilogia do Adeus, que são aqueles 3 romances, né, no Caderno de Ausente já tinha uns espaços, assim, a gente já estava trabalhando graficamente com esses elementos constitutivos da narrativa, mas que tinham um sentido, eles tinham vamos dizer, um status de personagem também. E depois do segundo volume, Menino Escrevendo com o Pai, tinha os super hífens, quando a menina estava sempre se referindo ao pai. E no terceiro volume, A Pele da Terra, também trabalhei com gráficos com a seta apontada para o filho, quando o protagonista narrava o caminho de Santiago que eles estavam fazendo. Então, daí, de repente, eu comecei a pensar, bom, só que eu não quero fazer isso de forma extemporânea, eu quero ter um projeto ligado com esses grafismos. Aí eu escrevi o Utensílio Parador, e que a gente combinou, né, de publicar, e eu tenho muita alegria de estar com a tua editora agora, com esse projeto. Mas, na sequência, eu fiquei muito envolvido, eu pensei em começar a fazer com 2 pontos. Né? Aí eu já fui fazendo um outro livro, motivado por essas histórias, que seria O Corpo do Tempo, 2 pontos, Cicatrizes. E aí eu já fui fazendo uma porção de histórias que esses 2 pontos tinham também, efetivamente, efeitos de sentido para a história. E aí, quando eu acabei, eu fiquei alucinado. Eu falei, não, mas tem que ter mais algum grafista que possa trabalhar. E aí eu escrevi o Segunda Mão, aí o mão entre parênteses. Aí também era um conjunto de contos, né, que depois a gente vai rever e tal. Espero que a gente lance aí com você a trilogia dos Sinais. Me deu a ideia de ser a trilogia dos Sinais. Costuma-se fazer trilogia de romances, né? E esse é uma trilogia que a gente começa com esse volume de contos, de prosa curta, né, de narrativa breve. Então, foi muito motivante fazer, e eu sinto que eu corro riscos, obviamente, como todo escritor, mas eu acho que a gente tem que enfrentar, a gente tem que se colocar provocações como autor, e eu estou muito satisfeito com a edição, com o projeto da Raquel que você trouxe para o livro, para a beleza do livro também, como objeto que você já está trazendo para a sua editora. E quero muito partilhar com os leitores, né? Eu acho que algumas pessoas, inclusive, antes da gente fazer essa live, já têm o livro, já me mandaram mensagens e tal, e têm ficado bastante estimuladas também pela diferença. Quer dizer, as histórias estão ali. Há o escritor ali que eles conhecem, que tem um estilo, que tem as suas temáticas, mas há também essa novidade de construir a história com palavras compostas que não são 2 palavras, elas criam um outro personagem, como eu sempre às vezes falo, por exemplo, o vaso cemitério, né? Que é um dos contos lá, a gente está fazendo em ordem alfabética. Não é nem vaso nem cemitério, é um vaso cemitério.
né? O menino leitor, não é um menino nem um leitor menino, é um menino leitor. Então, tem os encaminhamentos aí. Eu acho que essa que é a ideia bacana que a gente está fazendo e que é muito estimulante também para a gente, como escritor, buscar uma forma de narrar na qual os grafismos fazem uma presença de personagem. Eles também, vamos dizer, catalisam o enredo, eles mexem com a trama, ou muitas vezes eles dão, né, a ideia, ou eles disparam o próprio enredo para a gente fazer, para a gente construir, então, a micro-história aí. Pô, maravilha. João, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que as pessoas quiserem mandar perguntas, as pessoas que já leram o livro, quiserem perguntar sobre o livro, ou qualquer tipo de pergunta para o João, manda aqui pelos comentários, né? Acho que tem algum lugar. Ah, não, tem um íconezinho que você manda para pergunta mesmo, para não passar muito rápido e eu perder aqui a pergunta nos comentários, né? Mas você falou do livro do Inspiração. Olha, João, eu não lembrava disso. E quem me lembrou do Inspiração, que voltou na minha vida esses dias, foi a Ana Maria Martins, que, abaixo dos seus 95 anos de idade, está numa lucidez maravilhosa. Eu vou ter o prazer de encontrá-la amanhã, também uma contista. E ela lembrou de mim, quer dizer, eu tive alguns contatos com ela, mas um foi Inspiração. Ela só lembrou por causa do Inspiração. Realmente esse livro foi um livro bacana. Eu não lembrava, eu nem tenho mais esse livro. Eu vou ver se eu compro esse livro no sebo para ler esse teu conto, que eu não sabia que ele tinha Eu tido. tenho uma edição aqui, eu lembro que a capa é amarela e tal, e a gente aparece logo com Cidade Mundo, que é esse conto do menino que está no interior e vai para a cidade grande, né? Uma inspiração, né? Que tem o SP no meio, no título, que vocês trouxeram para título. Ele tinha essa ideia de pautar a cidade maior, né? De pautar São Paulo, né? De dar uma ideia aí, de construir com escritores da nova geração, como a gente era na época. Agora já estamos ficando velhos, né, Rodrigo? Mas um ponto de referência Foi para São 2004. Paulo, né? Foi 2004. 2004, porque a ideia é muito boa, né? A gente tinha a Pauliceia desvairada com o Mário de Andrade, alguns textos do Inácio de Loyola, mas São Paulo não tinha sido contemplada literariamente para a gente da nossa geração. E vocês capitanearam, né, esse projeto. E aí eu lembro que eu estava lembrando ele, falei, eu vou surpreender o Rodrigo, porque esse negócio de trabalhar com os grafismos, ele já vinha lá daquele projeto dele. Não vou nem fazer propaganda desse livro, apesar de eu achar lindo, porque são 25 ensaios fotográficos, não, desculpa, 12 ensaios fotográficos e 25 contos de autores, né? Aí tem um pouquinho da Vera, tem o Inácio que você falou, tem a Lígia Fagundes, tem o Milton Atum, o único conto que eu sei que o Milton publicou, né, assim, separadamente, isoladamente, foi um conto que o primeiro que ele publicou foi naquele livro. Aí tem você, Nelson, até Mirizola, se não me engano, tem umas coisas. Tem uma turma da jovem geração, quase 20 anos atrás, né? Foi 450 anos de São Paulo. Foi um livro comemorativo. Isso. Bom, mas voltando aqui ao que interessa, eu vou até tentar reeditar esse livro. Agora me Legal, espantou a legal. ideia. Vou ver se eu acho os arquivos dele e vou tentar reeditá-lo. E, João, eu não sei se valeria a pena a gente fazer uma leiturinha aqui, que eu tenho uma cena que eu gosto muito de lembrar, assim, nas minhas... Se um dia eu for escrever umas crônicas que eu vivi no mundo literário, tem uma que vai ser muito marcante, que foi você, a Juliana e eu na Flip, da Flip do ano passado, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente falando sobre catálogos de perdas, e quando a gente viu, estava o salão inteiro chorando, e nós três, eu chorando, e nós três muito emocionados. Foi uma mesa muito, muito bonita, assim, muito lírica, como a sua literatura. Eu acho que daqui a pouco, talvez a gente possa, se você ler, eu acho que seria legal você ler na sua voz, mas se você não quiser, eu posso ler algum desses contos do Parador. E isso antes e depois eu queria, que acho que é um tema que talvez recorre muito na sua literatura, que é, apesar de você pegar coisas brutas da alma humana, né, pegar questões profundas da alma humana, você trata da alma humana e do mundo do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, você trata isso com um lirismo quase grego antigo, sabe? É um lirismo muito exacerbado e com uma temática muito contemporânea. Então, eu acho que a gente poderia tentar
talvez ler algum dos contos, os contos mais curtos, Tá, e talvez você puder falar um pouco sobre essa questão da presença do lirismo na sua obra. tá legal, vamos lá. Então, tem várias pessoas escrevendo aí nas paradas aí que ainda estavam tendo, né, de Nair, uma galera toda que estava com a gente lá na Flip, naquela Ah, reunião, que foi muito legal. cultural também, quer Foi, dizer. foi um momento emocionante. São as coisas inesperadas que a gente vai vivendo, vai experienciando com os demais. E eu acredito que tem uma corrente ali, né? A gente passa a ter uma voltagem muito forte de emoções. E foi um momento marcante mesmo para a gente, com um catálogo de perdas. A gente construiu uma história muito bonita com esse livro e você também publicou de uma maneira incrível. A gente teve patrocínio do Itaú, a gente teve as fotos da Juliana, a gente teve premiações com esse livro. Vira e mexe, nas últimas semanas, tem muita gente falando desse livro. E mostraram o livro, mandaram cartas, e o livro rodou o mundo aí. A gente fez uma live na UBE, terça-feira, e aí mostraram o livro, que tinha em PDF, né? Foi muito legal também. Foi uma coisa incrível também que a gente viveu aqui. E aí é o seguinte, eu vou escolher um conto bem pequeno, Rodrigo. Tem um pouco da dificuldade, porque o conto, eles têm ali esses elementos conectivos, né, dos hífens, e não vai dar para a gente mostrar. Mas, Se você escolher o tá, conto, pode ser o seguinte, quando você vou, lê o conto, eu eu vou ver, mostro o conto. tá, vamos ver aqui. Eu vou pegar um bem pequenininho, é, um bem pequeno, mas Aí eu mostro, eu vou mostrando. Enquanto você lê, eu vou mostrando. tá, eu vou pegar, tá na 68 aí, a palavra vida. Foi o que eu abri. Ah, tá vendo? Então nós estamos coincidindo aí as paradas aí. É o que eu acho que a gente deve, né? Uma história pequena, assim, quase que uma provocação com o texto, para a gente lembrar que a gente está vivendo muito tempo, né? Rodeado por morte e tal. Então, eu acho que é um texto que pode nos fazer lembrar, pensar um pouco de renascer, né? Então, chama palavra, aí tem o hífen vida, né? Não é nem a palavra vida, nem a vida a palavra, é palavra vida, é uma coisa só, né? E diz assim: pegue a palavra esperma, pegue a palavra óvulo, junte as duas e misture até que comece a formar a palavra pessoa. Deixe crescer durante 9 meses na barriga da palavra mulher. Quando a palavra mulher abrir as pernas para a luz, recolha entre as mãos a nova palavra pessoa. Golpeie suas costas até que ela emita a palavra grito. E então ouça o som de uma nova palavra vida. Então vai por aí, né? Se você pegar aí a palavra esperma, ela está grudada. A palavra óvulo também é uma palavra composta por hífen. Palavra pessoa, palavra mulher, palavra vida no final. Então a gente vai construindo, né? Dessa maneira. Esse é um dos textos, né? Então que a gente está fazendo e acho que a gente pode pensar, né, que a palavra vida deveria estar agora na ordem do dia. Ordem do dia, tudo com hífen, né? Ordem do dia, né? E, João, então, eu acho que talvez esse seja um bom exemplo, né, de como você pega um tema. Tudo bem, aí, lógico, tem todo o jogo do hífen, o jogo literário com que você estabeleceu a proposta aí do conto, mas estrutural, né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco desse lirismo, dessa coisa que acompanha, desse olhar do mundo lírico. De onde veio? Acho que a pergunta podia ser: de onde veio esse teu lirismo tão, sabe, tão dentro da sua literatura? É quase uma prosa poética sem o ser, é uma narrativa tradicional, mas uma tradicional, né? Com todas as inovações, uma narrativa, né? Sim. Nas suas características mais determinantes, mas com um lirismo muito grande. Porque certamente esse lirismo não veio da sua vida pregressa, que, para quem não sabe, o João teve um passado enorme como publicitário. Né? Eu acho que o publicitário talvez seja o antilirismo, né? Mas você, de onde veio essa verve, essa... Sim. Não, é legal também essa pergunta, Rodrigo. Aí, por exemplo, se você olhar aqui no livro, a gente tem, por exemplo, um conto chamado Camisas Ausência, Camisas-Ausência. A gente até publicou, né, meio que numa van premiere, né, na revista Capitolina,
porque eu estou sabendo, né, que ela é editada pela Nara Vidal lá na Inglaterra, e você vai publicar um livro dela aí também, ela já me deu um toque. Então, você vai ter uma Belíssimo. turma aí, né, um catálogo forte, O bacana, Cadão, o literatura. Cadão Volpato, o livro de contos do Cadão também, que está aqui, está assistindo a gente. Puta livro maravilhoso de contos, Espírito de Carros Quebrados. Cadão, que Você vai já estar bem cruzou, acompanhado, João. a gente já cruzou com o Cadão em vários fóruns aí de literatura, inclusive fomos editados pela COSAC juntos, né, numa época. Você também publicou-me lá no SESI, sim, sabia que o Cadão estava também na sequência. Então, Rodrigo, eu acho que isso está lá no meu passado, que foi a formação como leitor e depois, na sequência, como escritor, que, na verdade, para mim, quase tudo é igual, está tudo junto, né? Meio que imbricado, meio que convergindo, meio que sobreposto, que é o seguinte, lá no interior, em Cravins, onde eu nasci, né, e vivi até os 17 anos antes de vir para cá, obviamente, eu sempre falo, eu me apaixonei pela literatura, do conto, pela prosa, pelas histórias. Tradição oral ali que circulava pela região, que é muito rural, mas também pelos primeiros livros que eu comecei a ler, que eram livros de narrativas, né? Só que logo na sequência, depois nas narrativas, caiu-me na mão uns livros, e a gente vai dizer que são de poesia. Mas aí eu não tinha ideia de escola literária, e eu ia pegando tudo que caía. Então era Raimundo Correia com As Pombas, era Castro Alves com o Navio Negreiro, era Vicente de Carvalho com o Mar, era o Gonçalves Dias com Ijuca Pirama, e até chegar lá com Manuel Bandeira com O Ritmo Dissoluto, com Carlos Drummond de Andrade com Impurezas do Branco. E aí eu comecei a falar, pô, esse negócio é diferente da prosa, né? Isso aqui não conta história, não necessariamente, tem até poemas narrativos, mas, né, hoje em dia a tragédia nasceu também, né, dessa forma, né? O teatro nasceu com uma poesia narrativa. Mas aí eu comecei a curtir tanto, e aí me caiu na mão, aí fiquei alucinado, né? Fernando Pessoa, né, os vários heterônimos, tal. E aí eu falei, não, mas isso aqui, eu gosto dessa literatura também. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a sentir que eu inseria também o elemento, vamos dizer, da metáfora, as figuras de linguagem, a musicalidade da poesia com uma certa métrica, que é uma preocupação, né, mais voltada para quem está poetando, está trabalhando com um eu muito interior, está se manifestando diante do mundo, do que para o narrador, o prosador, o ficcionista, que cria vários narradores e que aí vai desenvolvendo tramas que lhe interessam e tal. E quando eu comecei a fazer os contos efetivamente, o primeiro livro foi o Hotel Solidão, que é um livro que depois você falou, não, eu quero publicar esse livro, né? Porque ele saiu de catálogo, eu acho que é um dos meus únicos livros que saíram em catálogo, de catálogo, porque a editora não existe mais. Mas numa ocasião você falou, eu quero publicar esse livro, porque é o seu primeiro, eu gosto muito, né? Porque ele já apresenta esse traço estilístico, que foi bastante notado no início, quando eu então estreiei, né? Teve umas críticas, resenhas, só que eles falavam, olha que diferente, porque o cara escreve o épico, né? Que é a narrativa, mas está aberto para a invasão da poesia, o que não é muito comum. E até falava, mas tem que tomar cuidado, porque senão o cara fica fazendo poesia e não conta história. E o leitor da história, né? O leitor da prosa, da ficção, seja o conto, a crônica, o romance, ele está embarcando numa narrativa. Então, pode ser que você corra riscos. Mas eu falei, a gente tem que correr, né? E aí, trabalhando, experimentando, investindo nesse caminho, acabou criando né, uma espécie de traço singular, né, da obra, que outros da minha geração não têm essa preocupação de trabalhar dessa forma, já narram de uma maneira mais direta, mais elementar, ou documental, ou mesmo no sentido mais descritivo do jornalismo, um pouco mais frio, distanciado. E comigo ficou sempre aquela coisa, contar a história, ter um como, um jeito. E esse jeito, para mim, tem que estar aberto a um narrador elegíaco, a um narrador que vai compondo a história e vai também descobrindo essa história. E por isso que ele trabalha com elementos mais característicos da poesia, né? Do lírico, né? Bom, eu acho que a gente vai. Esse lirismo todo da sua literatura
eu acho que eu não vou nem explorar muito aqui para a gente dar continuidade nessa conversa, porque eu acho que é lendo mesmo. Eu acho que até a gente falar que é uma prosa com pitadas exatas de poesia, minimizar, né? Porque eu acho que você reconstrói a prosa, é, é como se fosse, né, a gordura está entranhada, a gordura da poesia está entranhada na carne da sua prosa, né? Não é uma picanha que a gordura é localizada, né? Ela está entranhada, então eu acho que elas quase que se misturam, criando quase um novo. E esse novo que permite essa tua experimentação, né? Do Linha Sim, Única, de todos esses teus contos, e principalmente nessa exacerbação que vai ser a trilogia dos sinais, né? exatamente. Eu acho que, como você fez uma ótima metáfora aí, né? Quer dizer, o corpo, né, literário, o corpo textual daquilo que eu venho escrevendo, da prosa, né, de ficção, que você vai fabulando, vai construindo seu universo, né, marcário e ficcional, ele vai chegando, ele tem já essa alma, que é o olhar, né, da primeira vez, o olhar de encantamento, o olhar de observação mais apurada, mais sincera, mais interessada, mais investigativa, mais metafísica, que é voltada mais para o poeta, né? Então, eu fico muito contente até de ser pensado que meu trabalho tem, né, uma posição poética, né, dentro da história propriamente dita, né? É muito legal saber, e de fato é o que você falou, quer dizer, à medida que a gente já foi trabalhando, que vai permitindo você depois tirar dali, de uma forma rizomática, daquilo que você já foi construindo, né, como árvore do teu pensamento, do teu sentimento literário, você vai buscando ali outras ramas que você não tinha percebido, como é o caso dessas experimentações aqui com o utensílio esparador. Eu acho que ela sai daí, né? Então você vai abrindo, vai descobrindo também. Não precisa ir longe. Se a gente olhar para si, pensando que o nosso ser pode se transformar, e aí transformar o leitor também, que é um outro ser, à medida que ele se reconhece na nossa literatura, que ele se descobre também, que ele se humaniza, eu acho que a gente tem aí motivações para seguir, né? Para tentar. E tem que correr riscos mesmo. Eu acho que a gente tem que seguir. Né? A gente estava falando, por exemplo, desse Camisas Ausência, que a gente publicou na Capitolina, é a história de um filho que está falando de um pai ausente. Mas só me permitiu porque eu retrabalhei uns temas que já são, digamos, mais marcantes ou são mais presentes naquilo que eu venho fazendo, mas de uma outra maneira, né? Trabalhando com o hífen de uma forma que ele ganhou um outro aspecto, né? Na narrativa. Ó, João, tem um comentário aqui que eu estou tentando aqui, da Adriana Ferreira. Tem uma galera aqui que acompanha a incrível obra, percebe-se nesse livro o autor navegando em outras águas. Então, quer dizer, já leram, né, o nosso utensílio parador. Estão percebendo que a gente está num outro, quer dizer, a gente está no nosso rio, mas esse nosso rio ele vai passando por outras paisagens, ele vai ganhando, né, outros caminhos. Eu acho que isso para um escritor, eu acho que isso é uma força motriz, eu diria que é um vetor assim impulsionador do trabalho. Quando você fala, não, eu vou fazer e vamos embora, e tendo editores aí corajosos como você também que fala, vamos fazer o diferente, vamos experimentar, vamos abrir caminhos. Claro que ali, como a gente está falando, a gente já está presente, a gente não está trabalhando com algo que é totalmente diferente do que a gente faz, mas há um trabalho, né, um investimento em algumas características, nesse caso mais no hífen, mas em vários contos a gente vai fazendo os hífens virando outras coisas também, né? Eles vão ganhando outra natureza. Por exemplo, você lembra aqui que tem um conto que é O Homem em Prisão, e a gente vai contando a história de todas as letras vão com hífen, uma grudada na outra. O cara está preso. E no final a gente solta os hífens e as últimas linhas, as palavras estão todas libertas, estão todas soltas, não há hífen grudando-as. Então, há essas buscas, a gente foi procurando fazer que o hífen tivesse também transformações, posições distintas e construísse efeitos de sentido que não fossem sempre iguais. Porque senão vai ficando monótono também no trabalho, vai ficando, vamos dizer, previsível para o leitor.
Bom, só para eu quero reafirmar aqui o meu interesse em, em publicar o primeiro livro, O Hotel, para a gente conversar depois sobre isso. Já anotei aqui para a gente depois retomar esse assunto. É, Ô, João, eu acho que a gente podia talvez sair um pouco do tema literário, entrar um pouco, talvez, um tema mais prosaico, assim, de, de vida de escritor no Brasil, o que é ser um escritor no Brasil. Não sei se esse tema te atrai para escorrer um pouco, porque eu estou vendo que as pessoas aqui que estão te acompanhando, aqui acompanham já a sua literatura, Uhum. né? Sim. E já estão interessados. Aliás, só queria fazer uma boa, um jabazinho aqui, para dizer que tudo, tô louca para ler, tô louca para ler. O livro está disponível já, né? Quem quiser comprar, pode, das livrarias, já, né, os livros já está distribuído. Mas no site da editora, eu garanto que hoje em dia talvez seja melhor, o mais rápido de você obter o livro. Ou na Amazon ou no site da editora, a logística tá, aliás, é uma logística que trabalha muito junto. Então, o livro está disponível na fariasilva.com.br. De cara na home já vai ver o livro, a capa do livro do João, e aí vocês já podem fazer a compra. Mas, João, então, eu percebo assim, o que tu ensina um pouco esse universo de feira, de evento, não sei o quê, né? Eu sei que tem os grupos de literários, os grupos que são afeitos, os grupos que são amigos, é, quer dizer, claro que todos se relacionam entre si, mas tem alguns que são meio já fechados num grupo, e eu sinto que você não tem isso de fechar muito num grupo. Você corre a sua, né, querido né, e querendo a todos, mas é como se você tivesse na sua trajetória. Eu digo isso porque eu vejo isso também no Cadão, acho que o Cadão também tem um pouco esse perfil assim de um literato outsider, assim, mais ou menos, de não ficar, claro, no limite do que dá para ser e não deixar de se projetar no meio, como tem a necessidade de um escritor se projetar. Né? Essa sensação faz algum sentido, João? Como é que você se enxerga um pouco nisso? Então, o Rodrigo, a gente é chamado, né, meio que da geração 90, né, que a gente começou a publicar nos anos 90, né, que é uma espécie de selo, ou assim, uma rubrica mais relacionada a aqueles autores que estavam ali começando a fazer literatura, de prosa, de ficção, porque não é uma geração que tenha uma temática ou que tenha um manifesto literário igual, mas a gente se conhecia muito e se respeitava, continuamos, né? E a verdade é o seguinte, como você falou, a gente transita tanto com os mais velhos, né? Que são escritores aí que estão há muito tempo, que são já canônicos na nossa literatura e que viram a gente nascer também, tanto quanto os jovens que estão chegando, que estão também, né, impondo sua voz, estão trabalhando, né, fortemente para construir sua obra. E os da minha geração, eu acredito assim, a gente continua, cada um tem o seu projeto. A gente vai em fóruns, né? Quando a gente estava nos festivais, que são os festivais abertos. Agora tem aparecido outros de novo, meio online, né? Nos convidam também para debater. No princípio ficou tudo muito parado, mas agora está se mexendo. De qualquer maneira, a gente transita no universo dos agentes do livro, né? Vai nas editoras, na universidade, nas escolas, a gente vai nas livrarias, a gente vai nas feiras, nas festas, a gente vai fazendo o que é necessário, às vezes em oficinas, a gente vai em bibliotecas no interior do Brasil, nesse Brasil profundo, a gente faz oficinas literárias para ver a nova geração, para dialogar, para sentir o novo chegando. Então, assim, eu acho que a literatura brasileira ela é um painel, né? Uma espécie de um mapa, e cada escritor vai ali fazendo seu caminho, a sua pequena vereda, né? Criando um grande sertão da nossa, da nossa representação literária nesse instante, né? Vamos dizer assim, do contemporâneos, que os clássicos já estão lá e já têm as suas veredas fincadas, né? Os seus sulcos ali demarcados para sempre. Então, a gente está trabalhando. O importante é a gente estar, em qualquer que seja o lugar que a gente estiver, a gente respeitar muito os outros escritores, cada um com o seu projeto, e quando precisa a gente está junto. Por exemplo, ano passado, anos atrás, a gente entrou em muitos manifestos juntos contra leis que apareciam contra o livro, leis que apareciam contra os eventos literários, leis que
vamos dizer, movimentos que não davam espaço para as minorias entrarem na literatura. Então, a gente, conforme a gente pode, a gente também se une. A gente também, basicamente, as questões que estão para além do livro, que estão dentro da nossa cultura, da nossa sociedade e da posição como cidadão político. A gente trabalha nesse sentido também, né? O que eu sinto é que os escritores eles estão sempre correndo, né, para fazer os seus trabalhos. Muitos vivem do ato da escrita e precisam, né, então, ter uma série de tarefas para trabalhar, para né, conseguir ter os seus honorários num certo mês. E aí a gente vai vendo, cada um fazendo. É muito bonito também você ver quem começou com a gente, ou você, por exemplo, está lembrando lá que a revista Inspiração foi de quase 20 anos. A gente vê quem começou com a gente, que tinha 1 ou 2 livros só nos anos 90, de repente tem 10, 20, 30 livros, né? Que é o caso do Nelson de Oliveira, que é o meu caso, o caso do Luiz Rufato, o caso do Evandro Ferreira, o Marcelino Freire, todo esse pessoal, a gente se reunia e a gente se encontra ainda com muitos afetos e todo mundo, né, fazendo seu trabalho. Lá na feira de Frankfurt, que o Rufato fez o curso, levantou, né? E aí, quando estava o Temer lá, a gente levantou para vaiar, né? Na sequência. Então, a gente trabalha, temos politicamente junto. Convergências. A gente tem convergência, mas a gente também tem, vamos dizer, poéticas distintas. A gente tem tema de uma forma que é muito diferente da nossa. E não a gente precisa estar sabendo, estar contente que o outro faz coisas diferentes. Senão tudo fica muito monótono, né? O José até falou do Evandro, realmente eu não comentei, mas o Evandro é um que também, para quem não sabe, a gente publicou o livro do Evandro junto com o do Carrascosa, né? Os dois foram lançados no mercado agora em novembro, em outubro, que é o Ontologias Mínimas, Romance de Redemoinho. É um livro espetacular, né, do Evandro, mais um livro espetacular do Evandro, que está correndo junto aí com o livro do João. E, bom, tinha umas perguntas aqui, eu vou... eu tive um problema de conexão, não sei como é que você está de conexão agora, João. Não, está funcionando. O teu me Não. eu continuei falando aqui, alguém deve ter ouvido aí. O meu travou porque minha conexão não estava boa. Tem uma pergunta, bom, uma pergunta acho que você... e tem uma memória futura, acho que está... Tem memória futura, não é, João? Foi assim que o Caderno de Ausente foi em algum outro. Então, que às vezes a Alessandra, né, que está lá em Brasília, tá, uma querida também, escritora potente, maravilhosa, está perguntando. O que a gente fala é o seguinte, né? Às vezes a gente fala que o escritor, ele está ali misturado com o tempo, né? Ele está trabalhando com blocos de memória, e então ele vai muito ao passado, buscando elementos para transfigurar, passado seus, também de todo um conjunto, né, de gente com quem ele convive, e ele está no presente, né? Mas às vezes o escritor, e aí eu fico brincando que eu falo que não tem nada a ver com vidência, mas por estar nessa posição do tempo, ele cai às vezes em algumas frestas que são o tempo futuro, que não tem nada de sobrenatural. Ele vai, né? As coisas já estão escritas, então ele vai, captura, né? Há até, vamos dizer, expressões no mundo, né? Como o Maktub, estava escrito já, né? Está nas estrelas, tal. Que quando uma coisa está chegando, você pode captar já, porque ela já está sendo escrita pelo universo. Agora, quando ela já foi, né? Algumas frases já estão prontas, com aquela independência, com aquela série de aspectos e fatores ali interagindo. Mas quando ainda ela está em movimento, sai palavra, entra palavra, digamos, desse texto real, né, do nosso futuro, você não consegue captar, nem nenhum de nós. Talvez os videntes, né, mas a gente está falando do natural. E aí, quando você
de repente, percebe, você tem uma memória do futuro. Você põe o pé lá e de repente, aconteceu. E aí, o que ela pergunta, Alessandra, é que o Caderno de um Ausente foi assim, né? Porque é o narrador de uma certa idade que começa a escrever um caderno para a filha, sentindo que ele pode ficar pouco tempo nessa vida, porque ele já está há muito tempo aqui e tal. E ele tem, né, algum temor, tal, mas ao mesmo tempo está recebendo com alegria, com uma forma evocativa. E o Caderno de Ausente, na verdade, no fim eu virei personagem do caderno, porque quando eu escrevi, eu devo ter ido no futuro, né? Porque depois eu me casei com a Juliana e a gente teve a Maria Flor, e muito do sentimento desse narrador que escreveu o livro 2 anos antes dela nascer, da Maria Flor nascer, que ele fala com uma Beatriz, eu sinto por ela hoje. Há certas coisas que aconteceram, então é como se eu tivesse ido a uma memória do futuro. Né? E aí ela pergunta se eu tenho alguns outros textos. Tem alguns que já me aconteceram. Eu narrei alguns no livro Diário das Coincidências. E tem espalhado em alguns dos meus outros textos histórias que também eu acho que eu pus o pé lá para frente, ou eu senti, né, alguma coisa que depois o mundo me trouxe muito parecido na minha existência, meio que me entregou, né? Então, não sei se eu fui até lá, dei um passinho para frente, aí voltei, escrevi, e agora, quando eu estou dando o passo de fato, né, a realidade está na mesma ordem, né, da minha vida, essas histórias ganham outra luz, porque elas falam, não, mas isso não aconteceu com você? O povo fala, né? Não, o Caderno de Ausente, jornalista ficou comigo, porque falava, não, mas como você, como é que tá a tua vida de viúvo, né? Porque sem dar spoiler, né? Mas já dando, né? O livro, o sujeito depois, no final, fica sem esposa. Ou perguntando, como que vai a Beatriz? Mas não tem nenhuma Beatriz, né? Eu tenho a Maria Flor, mas que veio muito tempo depois. Então, esse que é o barato da literatura, né? O que ela proporciona também de jogo com o tempo, que está dentro do tempo real, mas do tempo também desse, né, que os físicos chamam de espaço-tempo, essas dobras, que a gente também vai, né, em redemoinho, né? Vai e volta e, de repente, escreve sobre isso, porque a gente voltou, né? João, a gente já está aqui quase 40 minutos. Eu vou pedir licença, João, porque é o seguinte, como essa tecnologia não é ideal para fazer esse tipo de live, como você sugeriu que a gente convidasse a Raquel, eu não consigo chamar a Raquel, e eu queria mais sair eu daqui, deixar você conversando um pouquinho com a Raquel, para falar do projeto. Eu acho que a gente podia chamar a Raquel para falar um pouquinho do projeto, uns 5 minutinhos, e daí ela volta, aí você volta. O que você Tá. acha? Pode ser? Eu não sei nem Então, como foi aqui, mas eu vejo aqui, eu chamo a Juliana aqui. eu estou com medo disso também, dessa questão da conexão, né? Uhum. Será que é o caminho? Eu acho que a gente podia, rapidamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a Raquel aqui, Tá, e depois, na sequência, a Raquel entra, fala um pouquinho do projeto, aí depois, na sequência, você volta. tá. Vou ver aqui. Tá, manda ver aí. Eu falo aqui com a Juliana como eu volto, tá? Aí como que eu Não, faço? aí, Que é para voltar ou eu tenho que pedir lá para permitir? provavelmente eu vou te convidar de novo. Tá. Nem eu sei muito bem fazer isso, João. Nós somos. Aí, bom, convidei a Raquel. Acho que seria legal. Oi, Raquel. Oiê! Tudo bom? Desculpa, eu estou me atrapalhando aqui. Te chamei e cortei o João, mas eu Não, queria mas tá muito. tudo certo. Eu Ele queria saiu, muito. eu entro, depois eu saio, ele entra. Tá bom. Porque, bom, a Raquel Matsushita, além de ser uma design gráfica da minha preferência, que as outras não me ouçam, as outras design gráficas, porque
fez o layout, fez a identidade visual da editora, e fez todos os livros que eu publiquei com o João, do João, tirando os que eu reeditei, mas as primeiras edições todos foram projetos da Raquel. Né? Então tem o Linha Única, um livro maravilhoso, a Raquel pensou no papel. A Raquel ela tem uma característica diferente. Desculpa puxar tom de sardinha, Raquel, mas é que eu acho que você tem o talento de uma design gráfico, claro, mas você tem a sensibilidade de uma autora. Como você também é escritora, você consegue enxergar o livro com a sensibilidade do autor daquele texto. Então, você abraça o projeto de uma forma muito importante. Né? Então, o livro, o Catálogo de Perdas, que a gente fez também juntos, belíssimo livro, o João já falou muito dele hoje, que abre, e tem as fotos da Juliana Carrascosa, da mulher do João, que são fotos maravilhosas. Bom, só para falar um pouquinho rapidamente aqui, e da trilogia dos finais que a Raquel fez, o primeiro, vai fazer os 3, né? O conceito da coleção já está pronto. E eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel, como é que é trabalhar com o texto do João, com os projetos do João e por aí. Bom, primeiro, obrigada por me convidar, adorei. Queria estar muito junto de verdade com vocês, mas estamos juntos, né? Eu queria primeiro dizer assim que, antes de tudo, eu sou uma leitora do João, né? Eu sempre li os livros dele, eu sempre amei muito, assim. Então, quando eu fiz a primeira capa dele, era tipo muito um sonho, assim. Eu falei, nossa! Porque, assim, o livro toca tanto a gente, né? A escrita dele toca tanto que dá para, na verdade, fazer 1000 capas, né? Aí você escolhe uma e você joga uma luz naquela ali, mas, assim, dá para fazer muita coisa. Então, assim, eu amo fazer isso, porque é uma oportunidade que você tem também de devolver para o mundo um olhar, um recorte seu, né, sobre aquela obra, né? Então, nossa, e assim, queria também falar de você, né, Rodrigo? Porque assim, ele só tem me mandado um livro lindo, então é muito bom. Eu pego da Renato, da Nara, eu pego o livro e falo, gente, que presente, né? Porque você está trabalhando, sim, claro, você está trabalhando, mas com esses livros tão legais, assim, então realmente uma alegria mesmo. E aí, esse livro, eu gostei muito desse livro, porque assim, eu achei que o João foi muito ousado, né, em usar nessa trilogia esses caracteres. E esses caracteres não eles viram um personagem aqui dentro, né? Então, quando eu comecei a pensar nesse livro, o que fazer, porque assim, tem uma coisa no livro de contos que você tem que achar que é muito diferente do livro da Renata, por exemplo, né, que é um romance. No livro de contos você tem que achar uma intersecção entre os contos para poder achar um gancho que você pode falar, isso daqui dá para você ler todos os contos com isso aqui, né? Então, aqui, nesse livro, essa questão do hífen nesse, né, e do 2 pontos no outro e no parênteses do outro, ele trata como personagem, é como se fosse um personagem, é como se fosse uma linha que alinhava todos os contos. Então, o que eu pensei? Bom, já que ele usou para escrever personagem, né, eu vou usar como personagem também na capa. Então, a gente nada mais tem do que o rosto do personagem na capa. Se você for pensar, é uma capa bem tradicional. Tem a carinha dele aqui, é o personagem, né? E aí, com todos os livros, é a mesma coisa. Então, assim, como é que eu podia também iluminar o título e deixar essas cores aqui? Então, o que eu fiz? Eu peguei... tem a roda de cor, né? Roda de cor universal. Então, eu fiz um triângulo isósceles, assim, né? Então, eu peguei essas duas cores que estão bem pertinho, e essas duas cores, vamos chamar de primas, elas têm uma outra cor ali longe, que dá esse contraste. Então, essas duas cores com essa cor lá longe. Então, a cor onde fica o personagem, elas são primas, elas não têm muito alto contraste, mas ambas têm alto contraste com o título, que daí você puxa para o título, né? Então, eu peguei esse quadrado, eu não sei se dá para entender esse lance do triângulo. Eu peguei esse triângulo isósceles dentro da roda de cor e fui rodando ele, né? Fui rodando. E aí eu encontrei 3 paletas para os livros, né? Então, essa é a primeira. Ai, caiu. Essa é a primeira,
né? E as outras duas estão prontas, mas acho que eu não posso mostrar ainda, né? Vamos deixar de surpresa. E aí e aí tem isso, né? Como ele iluminou no texto, ele iluminou mesmo com os hífens, iluminou na palavra, na leitura, não visualmente, né? E aqui eu iluminei visualmente, então eu captei algumas letras e iluminei, né, também. E aí quando a gente abre, tem sempre uma linha de força aqui nesse horizonte, né? O personagem de novo no rosto, e aí a gente começa o livro. Enquanto não entra o conto, esse horizonte se mantém, né? Até que entra o primeiro conto. E assim vai o livro todo. E aí no final a gente retoma esse horizonte que vai fechar junto com a orelha, que volta para cá. Então tem essa coisa do livro como um todo, né? Do livro que não é que você tem uma capa e aí você tem um miolo e você junta e virou um livro, não é. É uma coisa só, né? Você mal percebe que você entrou, né? Você continua na mesma linguagem, assim, até você chegar nos contos. É isso, agora eu vou embora pro João voltar, porque é a live dele. Beijo, Raquel. Obrigado pela Beijo. participação especial aí. Beijo, gente. Maria, agora o papai vai continuar. Oi, João, voltou. Vamos lá. Desculpa, me atrapalhei todo aqui. Quando você foi falar, eu estava apertando aqui e acabei cortando você. Não, eu imagino que a Raquel deve ter estraçalhado, né? Porque a Raquel é incrível, né? Galera, o pessoal comentando aqui as paradas aqui. Mas você não sentiu? Não, eu não consegui ver, não. Eu não sei qual. Eu sei que eu saí e fiquei vendo só os comentários aqui. Eu não... Bom, mas ela falou super do livro, do conceito, falou que levou que o Ife como personagem ela tratou também dentro da capa, postando o Ife para a capa. Sim. E eu achei legal, porque é interessante pensar que o livro tem uma frase quem foi que citou essa frase? Acho que foi o Braulio Tavares, que citou isso como uma frase de alguém. Que o livro é do escritor, né, que o texto é do escritor, mas o livro é do conjunto de pessoas que o editou, tá certo? Sim. Eu acho que a Raquel é um pouco autora do livro, né? Sim. Não do conteúdo, mas do livro como objeto. Sim, eu acho que o editor, né, as pessoas que prepararam, revisaram, tudo isso, eu acho que estão né, trabalhando para o livro, né? E a Raquel sempre explica muito bem, ela tem, né, mostra como que ela construiu. Também o índice, né? O índice é colocado em duas colunas, também dá a ideia do hífen, né? Grudando uma coisa com a outra. E depois as outras capas, né? Que embaixo, em vez do hífen, tem o parênteses ou 2 pontos. Incrível, né? Nós vamos fazer esses juntos aí, hein, Rodrigo? Vamos embora, hein? Bora, João. Independente de qualquer coisa, a trilogia vai pela Faria Silva. Legal, vamos nessa. Não, a gente vai... E é legal poder dividir isso, né, com o público, que também está aberto para descobrir coisas novas, para fazer uma outra navegação, né? Como foi aqui a palavra que apareceu, né? Navegar em outras águas também, embora no nosso mesmo rio, né? Isso aqui é bom, né? Bom, João, eu acho que é o seguinte, eu não sei, o Time Slides, eu acho que sempre fala em 1 hora, eu acho que a gente podia, talvez, se você quiser fazer um grande finale, aí, um encerramento, falar um pouquinho de algum tema específico,
ou vamos também... teve uma pergunta aqui, que eu acho uma pergunta super sugestiva, né? Vamos nela. Que eu acho que pode ser um tema interessante. Quer ver? Que é da Nara Vieira. Ela fala, João, você se alimenta de quê? Né? Eu acho que essa é uma pergunta... Para alimentar para, né, a literatura, né, respondendo a Nara, eu me alimento da própria literatura, ou seja, dos outros escritores, eles são muito fecundos, são importantes, né, para mim, para o meu trabalho, trazem ideias, são frutíferos. Então, aquela ideia do leitor. Sendo leitor, você está sempre tendo novas ideias, você está sentindo coisas novas, e esse é um primeiro ponto, ou seja, o escritor voltado à sua literatura a partir da sua leitura de mundo. E o outro ponto é a vida comum, a vida cotidiana, a vida em tom menor. Esse é que eu me alimento disso. Eu não vou buscar histórias lá na mitologia, como eu fiz no passado, ou na história do mundo, ou aqueles grandes engendramentos do futuro, trabalhos em tempos distópicos. Não, o meu trabalho, né, eu sei que há outros escritores contemplando essas vertentes. O meu trabalho é olhar o que eu estou vendo, né? Assim como o Manuel de Barros olhava lá as coisinhas miúdas lá do Pantanal, lá, né? O caramujo, as latas de enferrujadas, a árvore pássaro. Aqui a gente vive numa cidade, então você acaba olhando, né, as miudezas que o cotidiano te proporciona, porque o cotidiano é a maior parte, para não dizer quase que toda a sua vida. No meio desse cotidiano, se você se desnaturalizar, se você conseguir manter uma vida não automática, você começa a perceber encantamentos em todos os lados. E você também tem um tempo de desencanto com as coisas, mas você pode se reencantar. E você perdendo a capacidade de se assombrar com a dádiva que é existir, você está vivo. E aí você vai levar isso para a sua literatura. Então, eu sempre falo, né, inclusive para a Cecília Salles, que estava aqui agora há pouco, que é uma pesquisadora fantástica de processos criativos, de escritores, de artistas como um todo, né? Um livro maravilhoso, entre outros, O Gesto Inacabado, Crítica Genética e tal, que a gente faz, a gente vai descobrindo, o acaso também faz parte das nossas descobertas, mas a gente tem que ter um olhar para certas coisas, e o meu é para essas coisas que, aparentemente, para outros, são coisas menores. Eu acho que é aí que está o grande da nossa existência. No grão, né? No grão está o grande. E aí a gente vai trabalhando com grão, igual lá o poema do João Cabral, que é catar feijão, né? Você pega o grão que não está bom, você põe para boiar, você tem que tirar. É igual a palavra ou os temas que estão ali, que boiam, que você tem que tirar. Eles não são teus. Tem que continuar com aqueles que te fazem ter um olhar muito específico, e é esse olhar que os leitores querem, né? Como que esse cara está vendo as coisas, né? Como que ele consegue escrever, como que ele faz um novo romance, como que ele exercita a prática do conto buscando algum tipo de ineditismo. Então, esse que é o grande lance. Isso é extremamente estimulante, e enquanto a gente estiver, né, nessa respiração, né, ofegante, querendo fazer, a gente vai estar olhando para o cotidiano, que hoje também é um dos pontos de muito sufoco para as pessoas, né, muita asfixia, porque é um cotidiano fechado. Agora, a literatura, se você pegar um livro, à medida que você pega um livro, você já viajou, né? Já está navegando, né? Já está em outras águas. Então você sai desse espaço. Você vai para o mundo do sensível, que é um lugar sem divisas, que é um lugar sem infinito. Né? É um lugar ali, é uma outra dobra do espaço-tempo. Aí também, como foi lembrado aqui, espaço-tempo tudo junto, né? Como diz lá os físicos, tem que estar tudo junto, porque é a mesma coisa, né? E aí é um jeito bom de terminar, né, Rodrigo? É um jeito bom de a gente terminar agradecendo a galera aí de estar conosco, né, de estar fazendo a travessia num tempo difícil. A gente, independentemente disso, a gente está lançando um livro. Você, com a editora, né, está peitando, né, um ano complicado, abrir sua editora, já com muitos livros já produzidos. O nosso público está aqui, muitas pessoas queridas, outras que, né, não puderam vir, mas estão conosco de alguma maneira. A gente sente, né, uma correnteza aí de leitores, de pessoas assim queridas, e que
que se sentem felizes com a nossa literatura, apesar de muitas vezes ela tematizar e passar por caminhos que são dolorosos, né? São de pesares da existência. Mas a gente tem que procurar trabalhar, são pesares que nos põem para frente, né? Não nos deixam grudados. Faz a gente ir para adiante, como você fez. Estamos aqui no ano duro, mas vamos pôr a editora para andar. Vamos fazer outro livro, ano que vem, vamos caminhar, né? Raquel, como apresenta, como ama a paixão de fazer os projetos, de entrar nos livros, de dar uma outra veste para eles, né? De descobrir a pele verdadeira que eles têm, quando a gente, às vezes, só consegue dar os ossos, né? Por meio das nossas palavras. Então, é muito bom estar com vocês, foi maravilhoso estar com vocês aqui, e fico muito feliz aí que a gente possa continuar as nossas conversas em outros momentos aí, com você e com esse público todo aí. Não, maravilha, João. Acho que agora foi a primeira live da editora, né? Eu acho que é simbólico que ela tenha sido com você. E a gente vai começar a fazer outras lives, né? A Renata Belmonte sempre me falou, tem que fazer live. Ela queria fazer uma live com você. Então, eu vou começar também a fazer, de alguma forma, tentar melhorar um pouco a tecnologia para fazer bate-papos entre autores da editora, no Zoom, sabe? Põe você com o Cadão, põe, sabe, a Nádia conversando com a Renata. As duas têm uma literatura muito forte na questão feminina, muito forte, assim, são duas porradas no estômago, em vieses diferentes. Sim, mas... põe a gente para falar com todo mundo aí, põe a gente para fazer duplas, ou até trios. Isso, Prazer. Legal. Tá bom, João. E muito obrigado, João, pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Temos muito... editor, você confiou em mim. Namastê para todos nós. Namastê. Tchau, gente. Obrigado pela participação de todos. E, né, reforçando que o livro do João está disponível lá na Faria Silva Editora, fariasilva.com.br. E espero que gostem, certamente gostarão, porque é um livro belíssimo, maravilhoso. João, mais uma vez. Beijos, Obrigado, abraços, galera.